Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Evelyn, como vocês sabem, eu faço conteúdo aqui para psicologia. Eu tô no 9º período e hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre como foi minha trajetória, quais foram os processos que eu passei até me encontrar na psicologia. Então, desde muito pequena, eu sempre quis ser professora, né? Eu costumo dizer que até a gente se encontrar, né, numa área, numa profissão, a gente passa por um processo, né? Nem sempre vai ser de primeira que vamos encontrar o primeiro trabalho, numa área legal que a gente gosta. E comigo não foi diferente. Quando era muito pequena, eu queria ser professora. Eu adorava fingir que era professora, brincar. E aí, conforme foi passando os anos, né, eu descobri que queria fazer direito, né? Queria fazer direito. E até os meus 18 anos eu estudei muito para vestibular, fiz cursinho, né, para tentar direito. E foi aonde eu tentei, né, a faculdade federal, e foi onde eu me frustrei um pouco, porque eu tinha estudado muito e por poucos pontos eu não consegui, né, a faculdade de direito. E foi onde eu fiquei 2 anos parada, né, com uma depressão, onde eu não conseguia mais estudar, onde eu não via mais motivação em nada. E aí, né, mesmo com esse processo meio doloroso que eu passei, eu tive a ideia, né, meu pai foi uma influência bem forte nisso, e eu tive a ideia de fazer ir para a área da saúde, né. Então eu comecei um técnico de enfermagem, mas não me encontrava na área, né. Então assim, eu ia nas aulas, tentava me esforçar para caber naquele lugar, mas eu sentia que não era para mim. E aí eu, né, meados de 2017 para 2018, eu comecei o técnico, numa instituição até muito boa, com excelentes professores. E eu comecei a fazer, né? No começo não gostava, não me identificava. E ao longo do processo eu fui levando mais a sério, acabei gostando, né? E aí foi onde eu consegui me adaptar melhor, né? Mas ainda assim não me encontrava na área. E aí, dentro desse meio tempo, aconteceu algumas questões na qual eu fiquei muito doente, né, psicologicamente, onde eu fiquei 2 anos com crise de pânico e com depressão severa, onde eu tinha agorafobia, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia pegar ônibus para ir pro curso ou trem, onde eu fiquei realmente muito mal, foi um processo muito doloroso. E eu tive que tomar medicamentos fortíssimos durante muito tempo, né, durante um ano e meio. E foi onde eu tive que parar, né, o técnico, porque eu não conseguia ficar dentro de uma sala de aula. Já teve vezes de chamarem ambulância pra mim dentro, né, da instituição que eu estudava, porque eu tinha severas crises de pânico, episódios muito intensos onde eu travava o corpo, onde eu achava que ia morrer. Então, esse processo foi muito difícil pra mim e foi onde eu meio que abandonei o técnico, né, tive que dar uma pausa. E nesse meu tempo, foi onde eu tive a oportunidade, né, de mudar de estado. Eu já estava em tratamento psicológico, foi muito difícil o tratamento, porque os efeitos colaterais, né, dos medicamentos, a gente sabe que é muito complicado. E eu mudei muito, muito de medicamento. Então, assim, não foi o primeiro que se adaptou ao meu organismo, mas eu tinha uma rede de apoio muito boa, que era minha mãe, né, meu pai, alguns amigos e a família. Então, eu fui me recuperando aos poucos. E aí eu, né, mudei de estado, fui viajar pra uma cidade chamada Marabá, onde eu consegui me ressignificar, já não tomava mais medicamento, e aí eu comecei a cuidar mais do físico, né, fazer mais esportes, eu corria todos os dias, caminhava, regulava bastante a alimentação. Era como fosse suprir, né, por exemplo, eu não tô tomando remédio, mas o exercício físico me ajuda, né, como se fosse uma substituição. E realmente me ajudou muito nesse processo. Nesse processo que eu me mudei para outro estado, eu comecei uma faculdade. E o curso que eu mais me adaptava era o de psicologia, né? Muitas pessoas me questionaram, né, quando eu comecei em 2020. Mas por que você não fez enfermagem para ser enfermeira, já que você, né, já tem o técnico, já é formada no técnico? Só que eu realmente não me vejo na área, entende? Eu acho que a orientação vocacional diz muito sobre você se encontrar. Quando a sua alma diz, a sua alma grita, você sente que aquilo ali é pra você, entende? É uma vocação. E aí foi onde eu comecei a faculdade de psicologia, numa faculdade chamada Carajás, ela é bem popular lá na cidade de Marabá. E foi muito legal, eu comecei a me encontrar no início, né, nas primeiras aulas, quando perguntam, por que você escolheu psicologia? A gente meio que não sabe tanto, não vem com uma receita de bolo, né, completa. Mas eu sentia que aquilo ali era pra mim, né. E aí se passaram 2 anos, onde eu voltei pro Rio, né, já tava no 4º período de faculdade. E aqui eu tive que mudar para outra faculdade, que foi a Estácio.
E aí eu resolvi terminar o técnico também, porque eu já estava bem no finalzinho, só faltava os estágios, né? Foi onde eu adquiri bastante conhecimento, fiz em CTI, estágio em CTI, pediatria, emergência, clínica médica, em hospitais muito legais, muito bons. E foi um processo muito importante pra mim, porque foi algo que eu ressignifiquei, algo que eu não conseguia nem estar dentro de uma sala de aula, né? Eu consegui voltar, terminar. Hoje em dia eu tenho o Corém ativo, né? Do Rio de Janeiro, mas não estou atuando na área. Então, aonde eu quero chegar, né, com todo esse processo? Dizer que às vezes a gente não tem uma receita de bolo pronta, né? Às vezes a gente vai passar por várias profissões até se encontrar, e também não tem uma idade certa para isso. Eu passei por direito, né? Gostava de história, passei por história. Entrei, né, na enfermagem como técnica até me encontrar na psicologia. Mas, por que eu digo isso? Hoje em dia, quando me perguntam, por que você encontrou, né? Por que você se encontrou na psicologia? Não vou dizer que, eu fiquei doente, né? E isso não influenciou. Sim, influenciou. Eu gosto muito de estudar o comportamento humano. E um dos maiores propósitos da minha vida é ajudar pessoas com a escuta, ajudar a curar pessoas, né? Através da escuta, da observação, das técnicas. E a psicologia ela é uma área muito expansiva, né? Muitas pessoas têm muito preconceito ainda na nossa área, que não sabem, não têm conhecimento, que é uma área expansiva, que tem áreas esportivas, clínicas, hospitalar, todas as áreas que imaginar, né? Organizacional, ocupacional. E eu me encontrei, realmente. Hoje em dia eu tô no 9º período. E agora eu vou falar um pouco como que foi o processo na faculdade, né? As questões das matérias, trabalhos. Então, nos primeiros anos, né, da psicologia, que eu comecei a faculdade, era algo mais brando, né? Era mais aquela coisa da anatomia, laboratório, entender um pouco as questões, né, neurológicas, filosofia, bastante filosofia, né? Conhecer os filósofos. E eu gosto muito de ler, né? Então foi um pouco fácil. Na faculdade, né, lá em Marabá que eu fazia, a gente tinha muito projetos extensivos, estudo de casos. E a primeira, né, pra mim fazer esse link, como eu gostava de direito, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito essa percepção de querer a psicologia jurídica, né? Então, os primeiros anos da faculdade, eu queria a psicologia jurídica, e aí teve um trabalho que a gente fez na faculdade, que era para ir na DEAN, né, que é a Delegacia da Mulher. E a gente fez um trabalho lá que foi muito importante na minha trajetória como estudante. E aquilo ali pra mim era um sonho. Eu falava, gente, eu preciso passar na Polícia Civil para ser psicóloga dentro da DEAN. Foi realmente algo que eu queria, era um objetivo, né? E aí, meu primeiro processo dentro da faculdade era esse, né? No início, bem no início, eu me encontrei ali e eu gostava muito dessa área. Conversava muito com as minhas professoras sobre isso. A maioria das minhas professoras, principalmente de lá de Marabá, elas, né, eram da área clínica. Durante o dia era clínica e à noite dava aula em faculdade. E aí passou os anos, assim, no 3º período, 4º, mais pro 5º da faculdade. Foi onde eu me adaptei mais à área da clínica, né? Quando a gente começou a ter mais casos clínicos fixos para estudar. E foi uma área que eu gostei bastante, né? E foi onde ali eu me encontrei realmente. Mas a gente sabe dentro da psicologia que para quando a gente se forma, né? Não é fácil arrumar trabalho assim de cara, e principalmente na clínica, né? De você ter um consultório, de você ter toda uma gama de clientes, pacientes para um atendimento. É uma irrealidade, né? E aí, no 6º período, né, eu já gostava muito da TCC, que é a abordagem, né, que eu me baseava bastante na terapia cognitivo-comportamental. E aí, ao longo dos períodos, eu fui me encontrando em áreas e abordagens, né? Foi no 7º período, eu me afundei totalmente na psicanálise, lendo muitos livros, né? Ganhando total conhecimento sobre, absorvendo tudo que eu podia. E aí eu pensei, cara, né? Acho que não é pra mim. Eu achava, mas não era. Então, assim, no 9º, que é o que eu tô agora, né? Esse ano eu me formo, eu me encontrei realmente na TCC, mas não baseada totalmente. Eu faço estágio, né? Eu atendo no SPA, que é a Clínica Escola da Estácia.
E eu tô agora no estágio que é saúde mental, uma área muito boa, que eu tô gostando bastante. Mas assim, é uma área abrangente que não pega só uma abordagem. A gente trabalha com um pouco de psicanálise, a gente trabalha um pouco de TCC, né, mais focada na escuta, e intervenções mais brandas, né. E aí, tá sendo muito legal, muito vantajoso pra mim, tá tendo muitos benefícios. Eu quero dizer com isso que ao longo mesmo da faculdade, a gente vai se encontrando de várias formas, né. Eu no início queria jurídica, e aí eu mudei totalmente para clínica, e hoje em dia eu, né, penso mais na questão, né, de, por exemplo, hospitalar seria uma oportunidade também que eu trabalharia. E é isso, a gente vai ter encontros, né? A gente não vem com uma receita de bolo, assim como eu não vim, né? Quem tá fazendo faculdade agora também, principalmente para quem tá no início, não vai vir também. Ao longo vai se encontrando. Eu cheguei a fazer um estágio também ano passado, na área que eu nunca imaginei fazer, né? Que eu trabalhei como estagiária, que é a área organizacional. Eu fiz um ano numa empresa lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu fiquei 1 ano, 8 meses, por aí. E foi muito legal também, como toda empresa, né? Tem suas questões, alguns problemas aqui, outros ali. Mas eu pude ganhar muito conhecimento lá, principalmente na questão de testes, né? DDIF, Event, Falográfico. Tá nesse contato, né, com outras pessoas me gerou muita autonomia, muita independência e foi muito importante pra mim. Então, o conselho que eu dou, né, pra quem tá agora no início, principalmente da faculdade, é tentar esses estágios, né, pra busca de conhecimento. Principalmente o fora da faculdade, né, que são os não obrigatórios. Então, assim, baseie-se nisso, tente o máximo que for buscar conhecimento nesses estágios. Na área da psicologia tem muitos estágios bons, não é fácil de arranjar, mas também não é impossível, né? Eu fiquei quase 6 meses tentando, né, não só na área, e acabei conseguindo também, né, no ano passado. Porque dentro da faculdade, a gente tem, né, a questão da abordagem da saúde mental, que pode estagiar no CAPS também, né? Seja ele o 2, o AD, enfim, dependendo da área onde você mora. Mas também tem o SPA, né? Pelo menos na minha faculdade é o SPA, que é a clínica escola que toda faculdade de psicologia tem. Onde você atende pacientes, você tem seus pacientes, dependendo da abordagem, né? Sendo TCC, psicanálise, humanista, você vai, né, botando todo o seu conhecimento em prática. Então, assim, o conselho que eu dou a vocês é realmente essa questão de aproveitar ao máximo os estágios, né, ao longo do curso, os que, né, tem a bolsa, ou os também que não tem, seja ser voluntário, né. Hoje em dia eu participo de um projeto chamado Proteção à Vida. Tô fazendo, né, atendo os meus pacientes no SPA. E eu tô muito feliz com essa minha conclusão também. A sensação que eu tenho é de dever cumprido, né? Então é isso, é mais buscar o seu propósito, entender o porquê você escolheu, né? O que te levou a isso. Realmente, meu maior propósito de vida é ajudar pessoas através da minha escuta, através do acolhimento, principalmente em projetos sociais, né? Outra coisa que eu queria falar também, que é de extrema importância, é o acompanhamento terapêutico, né? Você tá em supervisão, né, de terapia, porque a gente que cuida do outro, a gente também tem que estar cuidado, né? Então, assim, pra você cuidar do outro, você tem que estar bem, não só fisicamente, mentalmente. Então, a terapia é de extrema importância. Tem muitos colegas que não fazem. E, assim, tem muitos fatores externos, né, também, como dinheiro, questão financeira, questões sociais. Mas para as pessoas que podem, né, buscar esse apoio é muito importante, porque é uma carga realmente que não é fácil, né? Você cuidar do outro, você entender que você acompanha, mas você não pode absorver aquilo. Não é uma profissão, né, fácil, como muitas pessoas preconceituosas falam, né? A psicologia... O que a psicologia faz? A psicologia você só escuta.
E não é bem assim, né? A gente carrega muita abordagem, muita técnica, a gente estuda 5 anos, né? Porque a faculdade é 5 anos. Então é muito complicado. Mas essa é uma das dicas que eu tenho para dar, né? Para que tenha esse acompanhamento psicológico que é de extrema importância. E por fim, né, eu vou continuar enfatizando essa questão de que a gente não vem com receita de bolo. Então é super natural, principalmente na adolescência, ainda não ter se achado. Tem pessoas que se acham aos 40, 50 anos. Não tem uma idade limite certa para que você ache a sua profissão, para que você se encontre na área que você gosta e que você seja feliz, né? Dentro da psicologia mesmo, a gente tem uma área que é a orientação vocacional, que ajudam pessoas, né, principalmente adolescentes, a se identificar com algo mais próximo. E isso já vem de algo, né, da escola, que às vezes você tem mais propriedade em lidar com humanas do que exatas, e aí você já vai, né, tendo um certo preparo ali. Mas é isso, entender o processo e que não desistam, né? É muito importante a gente contar experiências, né? Porque às vezes as pessoas acham, eu nasci para ser professora de história, nasci para ser advogada. E ao longo os processos mudam, as emoções mudam, nossos comportamentos mudam, pensamentos. Então, assim, eu sou a prova viva disso, que queria ser advogada e migrei totalmente para a saúde, né? Então, meu maior conselho é esse, né? Entender o processo vocacional, entender o que realmente gosta, o que faz a alma brilhar, né? Nem sempre a gente vai ter como trabalhar com o que realmente a gente gosta, né? Principalmente por questões externas, sociais, enfim, que envolve uma série de fatores. Mas, assim, entender que às vezes você vai estar num trabalho, numa profissão na qual você não está feliz, você está adoecendo, que a gente sabe que o adoecimento dentro do trabalho é real, né? Então, assim, trabalhar com algo que você não gosta, que não te traz satisfação, que não te traz brilho nos olhos, que não te traz alegria em estar ali. Você não tem a satisfação de fazer o que você gosta. Então, você vai ser realmente uma pessoa que não tá feliz, uma pessoa que vai adoecer psicamente. Então, é entender realmente esse processo, né? Entender, será que eu tô feliz onde eu tô, no lugar que eu tô, no trabalho que eu tô? Será que eu me encontrei realmente profissionalmente? Nem sempre realmente a gente vai conciliar fazer o que gosta, né? Com a questão de, por exemplo, fazer o que gosta e ganhar dinheiro, né? Às vezes tem a questão realmente, às vezes não, né? Tem a questão da sobrevivência, que é a necessidade de você ter o dinheiro. Então, muitas das vezes, nem todo mundo vai trabalhar com o que gosta. Mas pensar, entendeu? No que realmente gosta, no que faz a alma brilhar, no que faz você sorrir e o que te traz satisfação. Eu não contei tudo, né? Foi só um pouquinho, mas o vídeo já ficou muito longo. E essa foi um pouquinho, né, da minha trajetória, de até, como eu tô no 5º ano, né, já é o ano da formatura, então até como eu cheguei aqui, né, como que eu cheguei aqui, como é que foi meu processo. Não foi algo de cara, né, eu tive que me encontrar em outras áreas, eu tive que passar por muitas situações difíceis também, e inclusive, né, ficar doente. Então, assim, confiem no processo, façam terapia, se cuidem e fiquem de olho nessa questão. Reflitam, né, sobre, eu tô bem onde eu tô feliz com as minhas escolhas, o que eu poderia mudar, o que eu poderia fazer diferente. Cabe essa reflexão, tá? Beijo, gente, obrigada por tudo.